É o que eu venho te pedir, meu Deus, e já te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o seu noivo especial, que é Jesus. Amém? Nosso amado, nossa alma. Senhor Jesus. Podem se sentar. Como eu disse nessa noite, em rápidas palavras, eu sei que o cheirinho da comida aguça o nosso estômago. Então, em rápidas palavras, nós iremos tentar trazer um esclarecimento. E quando se fala em ser cúmplice, logo pensamos, em assalto, logo pensamos em alguma tramóia, ser cúmplice de algum roubo ou alguma coisa. Não. Nessa noite eu quero falar de uma cumplicidade diferente. Uma cumplicidade de um relacionamento estruturado. Uma cumplicidade que fala de companheirismo mesmo, de intimidade, como a palavra do Senhor diz. Amém? E eu sei que alguns não trouxeram Bíblia, porque hoje é uma noite de festa, mas eu coloquei aqui também, em Marcos, capítulo 10, versículos 7, 8 e 9, você pode acompanhar aqui comigo que diz: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem jamais. Amém? Deus te tornou, querido, uma só carne. Neste versículo você vê a cumplicidade que já existe entre você e o seu cônjuge, entre você e o seu esposo, entre você e a sua esposa. Essa cumplicidade, porque Deus, aonde, quando você se casou, Deus te tornou uma só carne, uma única pessoa, que tem que resolver tudo com comum cumplicidade, tudo em comum acordo. E todas as vezes que nós iniciarmos agora, uns títulozinhos bem rapidinhos, nós iremos iniciar assim, você é cúmplice do seu cônjuge quando tem algo em comum com ele e que não importa a mais ninguém. Você é cúmplice do seu cônjuge quando você tem algo em comuns. Amém? Eu coloquei aqui alguns exemplos bem básicos de alguns alvos em comuns que nós temos que ter e temos que resolver juntos. Amém? Alvos como sobre os filhos, aqueles que têm filhos. Para se resolver coisas sobre os filhos, tem que ser em comum acordo. Aonde, que escola nós colocamos, como educamos, como nos iremos fazer ou deixar de fazer, mas tem que ser em comum, ser cúmplice, ter a cumplicidade de resolver tudo juntos. Segundo, o futuro do casal. Vermos o nosso futuro, como será, planejarmos o que iremos fazer, aqueles que vão casar, se vamos construir aonde ou deixar de construir, se vamos morar em apartamento ou casa, ou o que nós vamos fazer, é tudo em comum acordo. É isso que te torna cúmplice do seu cônjuge. Chega a velhice, Eu sou jovem ainda, mas nós iremos chegar a uma certa idade. Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar como será o nosso futuro, quando vamos ser vovôs e vovós, bisavós, como vai se tornar o nosso casamento. Sempre será que vai haver essa cumplicidade? Se nós estamos aprendendo hoje realmente a ter essa cumplicidade, quando chegar a nossa velhice, esse casamento ele nunca vai se acabar. Esse amor nunca vai se acabar. Como está escrito lá atrás, Dia dos Namorados, respeitar, amar e cuidar. Até que Jesus volte ou até que Jesus leve um de nós. Amém? Por isso que nós temos que ter esses alvos em comuns. O outro, troca de moradia, como eu falei, onde vai morar ou deixar de morar, viagem, férias, mudanças e outras coisas demais. São mínimas coisas que aos nossos olhos parecem bobas. Que aos nossos olhos parecem ser fácil de resolver, mas não. Tem casais que quando entram nesses assuntos, dá logo uma briguinha, hoje eu não quero falar sobre isso. Não quero saber, estou cansado, estou cansada. Mas são assuntos que nos trazem a cumplicidade um com o outro, que nos torna
mais íntimo, são coisas que só você e o seu esposo ou sua esposa podem resolver. Ninguém pode mais resolver isso por vocês. É só vocês dois que podem resolver como criar o filho ou deixar de criar. São coisas íntimas que se torna você mais cúmplice. O que faz você se tornar mais cúmplice? Essas conversas? Não. É como essas conversas são feitas. Se são a base de brigas ou é uma conversa gostosa, ou uma conversa que te traz cumplicidade, ou uma conversa que tem afeto, é uma conversa que tem uma atenção gostosa. É isso que te torna cúmplice do seu esposo. Não é o assunto que você está resolvendo, mas sim como você está resolvendo. Isso é muito importante, né? Dentro de um relacionamento, como você resolve falar. É isso que te torna cúmplice, é esse clima gostoso que tem que existir nessas pequenas conversas. Quando começa nas pequenas conversas, quando chega em assunto sério, já está todo mundo calmo, já todo mundo aprendeu a ser cúmplice um do outro e sabe ter uma conversa, resolver problemas sem brigas, sem discussões, sem dissensões, mas numa cumplicidade só. Amém? Segundo, você é cúmplice, pode passar por favor, você é cúmplice do seu cônjuge quando tem expressões bem peculiares, que derretem, bem peculiares, que só vocês usam e que derretem um ao outro. Amém? Isso aqui é muito importante no casamento. São expressões que só vocês sabem com o outro. Aqui eu botei alguns exemplos. Algumas são até meio infantis, mas coisas infantis é bom, viu? Coisas infantis é gostosa, então não se preocupe com isso, tá? Outras engraçadas, mas são expressões que só vocês sabem como surgiu. Se foi no tempo de namoro ou ao longo dos anos de casado, mas é algo muito íntimo entre vocês. São apelidos carinhosos, são apelidos gostosos que trazem mais cumplicidade ao seu relacionamento. E eu botei alguns exemplos aqui. Alguns, se você se encaixa aqui nesses exemplos, eu sei que tem outros aí, né? Que chamam outro neném, doce de coco, neguinha, branquinha, filhinho, filho, fifi, tetê, janjão, bebê, não sei. Eu não sei como você chama o seu amado aí, a sua amada, mas eu sei que algum apelidinho vocês têm em comum. Amém? Não sei se surgiu na época de namoro ou surgiu no casamento, eu não sei. Mas algo em comum tem esses apelidos gostosos. Lá em casa eu chamava meu esposo de filho. Eu tive que parar. Porque começou quando eu não tinha filho. E eu gritava assim, filho, eu respondia, o quê, mãe? O pequeno respondia. Falei, eu já tenho que mudar, eu não posso mais chamar de filho. Né? Então são apelidos gostosos que trazem cumplicidade ao seu relacionamento. Se você não tem, se você acha engraçado, mas eu quero dizer a você, maridos agora, maridos, a sua esposa, ela se derrete toda por aquilo que ela ouve. Ela se derrete toda com palavras carinhosas. Você quer uma esposa derretida? Então elogie bastante. Ame bastante. Chame com essas palavras mesmo de carinho. Eu não sei qual é a sua, mas são algo íntimo entre vocês. Mas a sua esposa, ela se derrete por aquilo que ela está ouvindo. Amém? Se você sai para trabalhar, diga assim, amorzinho, eu estou indo. Fica aí à noite, eu estou indo. Já prepara a sua esposa. Amém? Já prepara a sua esposa. E mulheres, o seu marido, ele se derrete por aquilo que ele vê. Amém? É por aquilo que ele vê. O homem ele não tem muita paciência de ouvir, né? Eu disse aqui no congresso de família, no mês da família, que a mulher ela tem necessidade de falar 20.000 palavras por dia. O homem é só 7.000, por isso, homens, escutem bastante a sua esposa.
ela gosta de falar. Quer ter cumplicidade? Ouça bastante a sua esposa. Amém? Ouça, não é isso, mulheres? Nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar, nós temos necessidade de falar. Por isso, maridos, ouçam a sua esposa. Agora, mulheres, como eu disse, o homem é pelo olhar. Então, quando o marido chega do trabalho, não esteja esperando o seu marido, ali com aquela roupinha de deputado, com aquela blusinha de eleição. Não esteja esperando o seu marido sujinho de comida. Não! Vê o tempo certinho, prepara as coisas certinhas, espera bem penteada, bem bonitinha, sabe? Bem cheirosinha. Isso traz cumplicidade ao seu casamento. Isso faz o seu casamento se tornar mais gostoso. Isso faz você ter mais intimidade com o seu cônjuge. Amém? Estão entendendo? Amém? Eu sei que vocês ficam meio sérios, mas eu estou até trazendo para descontrair mais a nossa conversa, né? E a terceira diz assim: você é cúmplice do seu cônjuge quando conhece maneira de seduzi-lo sexualmente. Esse ponto em um casamento é muito importante. Conheça seu cônjuge intimamente, ao ponto de saber como ele ou ela gosta. Aí diz aqui: não estou dizendo que você é cúmplice se tem relação sexual com seu cônjuge. É claro que todo casal normal tem relação sexual. Eu não estou dizendo que você é só cúmplice. Agora eu estou falando para os casados, viu? Noivos, namorados. O casamento, o sexo ele foi criado para o casamento. Amém? Está criado para o casamento. Então espere até você se casar. Esteja debaixo da bênção do Senhor. Não leve maldição para o seu casamento. Cumpra. Isso eu estou falando para os namorados, viu? Cumpra os mandamentos bíblicos. Espere. Espere que quando você casar, você terá um casamento bem sucedido, um casamento abençoado, com a mão do Senhor no seu casamento. Amém? Agora vocês, casais, como eu disse, em 1 Coríntios 7,3 diz, também está aqui, passa para mim. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com sua esposa, e a esposa com a sua esposa, e a mesma forma a esposa para com seu marido. Amados, o seu corpo, mulheres, pertence ao seu esposo. O do seu esposo pertence a você. É bíblico. Amém? Então, o casamento foi feito para isso, para ter prazer, para ser gostoso. Como isso se torna? Como que nós dissemos antes. É com as palavras carinhosas, é com o jeito de você tratar a sua esposa, o seu esposo, é com os carinhos mesmo, é com palavras mesmo carinhosas, esperando. E diz aqui: conheça a maneira de seduzi-lo sexualmente. A cumplicidade te traz isso, o conhecimento um do outro. Amém? Esse conhecimento que nós precisamos ter. Que muitas das vezes passa desapercebido, são mínimas coisas que tornam o nosso casamento mais gostoso, mais favorável, que tenha mais amor, mais carinho. Então, mulheres, homens, casais abençoados, conheça intimamente mesmo ao seu esposo, à sua esposa. Viva mesmo com uma intimidade mesmo. Não tem proibição entre quatro paredes no seu quarto lá, você e ele. Conheça, saiba realmente seduzi-lo, saiba realmente seduzi-la. É com essas coisas que nós falamos. A satisfação é bem diferente quando há cumplicidade. Tem cumplicidade no seu casamento? Tem satisfação. É prazeroso, é gostoso. Por isso, nesta noite, aprenda mesmo a ser cúmplice cada vez mais com o seu cônjuge, tenha mais cumplicidade um com o outro, conheça intimamente mesmo um ao outro.